Boa noite, pessoal. Boa noite. Só estou fixando aqui o tema aqui nos comentários para poder quem for entrando e verificando. Lá, seu Fernando, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos Saraiva, Lucas. Pessoal que está entrando, só vou acabar de digitar aqui o tema. E enquanto isso, o pessoal vai chegando para nossa live. São Paulo Antiga, a memória como ponte para o futuro. Show. Agora vamos ver como que a gente fixa essa postagem. Fixar comentário. Pronto, gente. São Paulo Antiga já está aqui na área, só aguardando. Eu queria dar uma introdução para vocês do que é essa live de hoje, que é a live Café com Léo, do movimento Vamos Juntos Sampa. É uma live que a gente tem trazido para o debate algumas pessoas para falar de temas diversos, né? A gente falou de empreendedorismo, falamos de positividade em tempos de pandemia, e agora a gente vai falar um pouco de São Paulo, da história da nossa cidade, através de um personagem que é o Douglas Nascimento, que é um cara que eu conheço há algum tempo já, e sou fã da página dele, do São Paulo Antiga, um fã de acessar sempre, toda semana, os conteúdos, né? São muitas coisas legais sobre a nossa cidade, e eu o convidei e tive a honra de ele aceitar o convite para participar dessa live com a gente, para falar um pouco da iniciativa da página São Paulo Antiga e também para contar para a gente o que ele entende sobre patrimônio histórico, cultural, o quanto isso é importante para a cidade, o quanto isso é importante para a nossa história, para a nossa identidade como paulistano, né? Enfim, vai ser um bate-papo nesse sentido. Eu vou chamar o Douglas Nascimento, ele é jornalista, fotógrafo e pesquisador independente, é fundador do Instituto, fundador e presidente do Instituto São Paulo Antiga, e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Já escreveu para o extinto jornal MTV na Rua, MTV na Rua, para a Veja São Paulo e outras publicações. A página São Paulo Antiga existe desde 2009 e começou como São Paulo Abandonada, inspirado em projetos parecidos que aconteciam em Nova York, em Lisboa e na Argentina também, onde cidadãos desenvolviam e publicavam arquivos fotográficos, registrando imagens de abandono da cidade, de regiões históricas abandonadas, como uma forma até de protestar, como uma forma de ilustrar como o patrimônio histórico dessas cidades estava abandonado. Então, com muita alegria, vou aqui chamar o Douglas Nascimento, da página São Paulo Antiga, para... Quando isso, dou a boa noite para a Bruna, para o Luiz Carlos, pessoal que está entrando, Antônio Celso. Douglas, boa noite, meu amigo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Um grande prazer estar aqui contigo nessa live. Não, o prazer é todo nosso, do movimento Vamos Juntos Sampa. É uma honra poder conversar com você, como eu disse no início da live, eu sou um grande fã da sua página, do seu trabalho. Desde lá, eu lembro em 2013, 2014, quando eu conheci a São Paulo Antiga, que eu ficava lá fuçando tudo. Acho que eu fiquei 1 ou 2 horas só fuçando o site, vendo os seus artigos, as curiosidades sobre a nossa cidade. E a sua página, ela demonstra amor por São Paulo, amor pela nossa história e amor pelo jeito de ser paulistano, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu falei que a origem da página foi em 2009, né? Como São Paulo Abandonada. Me conta um pouco da sua trajetória também, um pouco de como foi esse início, dos objetivos da página e como isso foi ao longo do tempo foi mudando. Claro. Boa noite para todos que estão aí na live. Bom, começou de uma forma que, eu diria, despretensiosa. Eu já era fotógrafo na época, né?
E a gente percebia que... Eu percebi que as casas que eu fotografava estavam sumindo. E pensava em como poder preservar a memória dessa cidade que desaparece, que São Paulo é uma cidade que é reconstruída a cada 30 anos, né? Sim. E como eu poderia documentar isso? Foi aí que juntamos um grupo de colegas e começamos a estudar alguma maneira de documentar e chegamos a esses trabalhos, né? O Argentino Basta Demoler, o Lisboa Abandonada e o Forgotten New York. E foram, a partir de pegar um pouquinho de cada um, que surgiu, né, a ideia de criar, na época, o São Paulo Abandonada. Porque nosso foco no início era só falar de casas abandonadas e casas que já foram demolidas. Mas é a demanda, né, a carência do paulistano de ter um site ou de ter alguma documentação dessa memória iconográfica da cidade, nos levou a ir ampliando, até que um ano depois, em 2010, o São Paulo Abandonada passou a ser São Paulo Antiga, para abranger outras áreas que não fosse só casa abandonada e demolida. E a partir daí nunca mais parou de crescer, né? Principalmente a mudança do nome em 2010 foi um divisor de águas, né? Porque eu lembro que na época, isso foi em 1º de setembro, eu até escolhi uma efeméride que foi o centenário do Corinthians. Eu não sou corintiano, mas escolhi a efeméride do Corinthians. Olha que você gera polêmica, não vamos gerar polêmica hoje. Eu tinha uma matéria para lançar que era a história do projeto do primeiro estádio do Corinthians, que foi aquele projetado na década de 70 pelo Vicente Mateus, né? E aí aproveitei essa matéria, que gera tráfego, evidentemente, para lançar o site já com o nome São Paulo Antiga. Até contei com a ajuda na época do Juca Kfouri, que ajudou a divulgar bastante. E a partir daí, nunca mais paramos de crescer e de contar mais histórias de São Paulo. E nasceu como São Paulo Abandonada, um ano depois passou para São Paulo Antiga. E eu queria que você contasse que tipo de conteúdo você posta no site, né, e nas redes sociais, como que é a curadoria desse conteúdo e como que, a partir desses anos todos, do trabalho que você vem desenvolvendo, veio a ideia de criar um Instituto São Paulo Antiga. E até uma curiosidade bacana, que o instituto que você está criando, está desenvolvendo, é num prédio histórico, numa região também histórica da nossa cidade, né? É verdade. Bom, o conteúdo do site, né, o nosso foco é contar a história que não está nos livros, que não estão nos livros de história. Conhece Revolução de 24, 32, né? A história da café com leite, política, mas a história da arquitetura, a história dos bairros de São Paulo é uma coisa que sempre está à margem na nossa cidade. E nós entramos para preencher essa lacuna, né? Contar a história dos bairros, especialmente os afastados, porque até o São Paulo Antiga surgir, a gente percebia que os principais sites que falavam sobre e falam sobre a história de São Paulo só se focavam no centro. Mas Miguel Paulista tem história, Pirituba tem história, Parelheiros tem muita história, né? E passavam batidos. E o nosso foco a gente fala do centro, evidentemente, não tem como não falar do centro, mas a gente espalhou. O nascimento de tudo, né? O nascimento de tudo lá e depois o espalhamento. Isso, nós estamos em 67 bairros de São Paulo. E acabamos atendendo a um público de fora da cidade, e estamos já com identificação de história de imóveis e monumentos em outras 45 cidades paulistas, que nem é o foco do site, né? O foco é na cidade de São Paulo. Mas acabou pegando um pouco do interior paulista, então alguns dados históricos das cidades mais próximas também, né? Bacana. Bom. Fomos até Bananal, na divisa do Rio de Janeiro. Caramba! Então é São Paulo Antiga, cidade e estado, né? Um negócio fenomenal. Os leitores e os seguidores começaram a pedir, olha, eu queria saber a história, por exemplo, no caso de Bananal, da estação ferroviária de Bananal, que é muito bonita, ou do cemitério de Bananal, que foi bombardeado por Getúlio Vargas na Revolução de 32, e a gente percebeu que essa carência precisava ser preenchida. Então, nós acabamos indo até lá. Bastante. E aí surgiu a ideia do Instituto, né?
porque a ideia do Instituto é tirar do ambiente virtual essa nossa preocupação com São Paulo e Uhum. colocar isso no ambiente físico, onde as pessoas possam frequentar cursos, palestras, frequentarem a nossa biblioteca. Só está uma parte aqui atrás, o resto já está tudo encaixotado para ir para a Porque sede. você tem um acervo que você foi adquirindo ao longo dos anos, né, que você posta sempre na página de objetos históricos que fazem parte da história da cidade, que é fantástico, e se for exposto, é um patrimônio da nossa cidade. Não, temos bastante coisa. Temos um acervo de livros. Esses livros que estão atrás são só de história de São Paulo e do Brasil. Uma Cara, parte, outra parte já está na outra. No meu apartamento está tudo entulhado enquanto está em reforma lá, a sede. E tem um acervo físico também de objetos, de fotografias, né? Nós temos em fotografia física, slides mesmo e negativos, são mais de 8.000 unidades para um instituto pequenininho que não tem nem 10, que tem 10 anos, né? É uhum. bastante coisa. Bastante, bastante, sem dúvida. Você estava comentando o- sobre a parte dos bairros, né? Eu estava lembrando aqui que Pirituba, que é onde eu moro, aqui em São Paulo, né, Douglas? Nasceu através da rede ferroviária. É um bairro que nasceu da antiga estrada Santos-Jundiaí, Tá? né? E aqui tem muita história, porque tem casas aqui na região que são dessa época. Tem poucas casas que ainda preservadas, né? Mas que são da época da construção da estrada de ferro. E a gente também tem a Sociedade Holandesa, né? A Casa de Nassau, que é um patrimônio histórico da cidade, que é bastante conhecido aqui na região, que pega vários eventos, vários eventos cívicos da região, e também conta a história da nossa cidade, né? O próprio, Sim. até quando eu te encontrei uma vez pessoalmente, a gente falou do mercado de Pirituba, né? Que tem uma arquitetura muito peculiar, foi construído nos anos 70 e que podia hoje estar muito melhor utilizada como espaço cultural, espaço histórico do bairro, né? E da região. Enfim, São Paulo tem essas características, todos os bairros têm a sua história, a freguesia do Oca aqui do lado também, o Largo da Matriz, que é tão famoso, até nacionalmente, né? É a melhor coxinha de São Paulo aqui no Frangó, Famosa, famosa. famosa. Então, acho que é importante que a página, a São Paulo Antiga, tenha tido essa atuação desmembrada, né? Bastante, como posso dizer, tá com uma interlocução em toda a cidade e contando a história de São Paulo, contando a história dos seus bairros, a partir dessa vivência mais descentralizada. E, claro, valorizando o centro, de onde nasceu tudo, né? Enfim. E o Instituto, você está em que bairro que você está lançando, construindo o Instituto São Paulo Antiga? Ó, o Instituto ele é no bairro do Brás, né? Na verdade, ali, uns falam que é Brás, outros que é Belenzinho. Ali, na verdade, é o limite entre o Belenzinho e o Brás. É uma Uhum. área que cruza três bairros: o Belenzinho, o Brás e o Pari no meio. Então, a gente está no Belenzinho, na rua Cachoeira, né? Muito próximo da histórica Vila Maria Zélia, né? E próximo também da Igreja de Santa Rita, que uma vez por ano distribui aqueles pãozinhos de Santo Antônio, né? Sim, Que as sim, pessoas vão famoso, né? pegar, pôr pão no açúcar ou no arroz. E é uma região que tem muita história, né? Tem a atual sede das indústrias Matarazzo, continua no bairro, né? Que muita gente acha que a indústria Matarazzo faliu. Mas não, Matarazzo Ela nunca faliu. existe, ela Ele existe. existe até hoje e a administração jurídica fica num prédio histórico de mais de 100 anos, na rua Jolie, no Brás. Né? Vamos estar perto de tudo isso. E a ideia, né, é fazer com que as atividades culturais sejam constantes no bairro, que é um bairro antigo, mas que tem zero de atividade cultural. As únicas atividades culturais que tem lá são passeios esporádicos na própria Vila Maria Zélia. E Uhum. esse ano, perdão, no ano passado, nós organizamos um primeiro tour junto com a fábrica de pneus, a Titan, que é a representante de pneus de caminhão da Goodyear em São Paulo. Nós conversamos com eles e estava fazendo 100 anos. Abrimos a fábrica, que fica a 2 quarteirões da nossa sede, para as pessoas conhecerem a fábrica de pneu mais antiga de São Paulo, a primeira do Brasil.
e que foi presídio durante a ditadura Vargas. Então tem muita história ali, né? Tem muita história, cara. Parece que cada canto da nossa cidade tem alguma coisa que não foi descoberta ainda, né? Parece Sim, sim. que não é contado nos livros, como você mesmo disse. São curiosidades sobre a nossa história que são e- que impactam até hoje na história da cidade, né? Na evolução da cidade. Para E você o ter uma ideia, cada bairro que eu visito mais de uma vez, bairros que eu vou com muito, até o próprio Brás, eu acabo encontrando algo que eu não conhecia. Então São Paulo é rica nesse tipo de sim, descoberta. sim, sim, né? É fantástico. E o Instituto, ele vai, depois que você pensa em inaugurar o Instituto, claro que agora com a pandemia tem uma atrapalhada nos prazos, né? Mas você pensa em inaugurar o Instituto ainda esse ano. E como que vai ser o esquema de visitação, as atividades que você está pensando? Dá um resuminho para a gente aí, só para a gente ficar com água na boca, para Claro. ansioso para o Instituto quando ele for lançado. O Instituto fica num sobrado de 2 andares, que eu herdei dos meus avós, né? É um sobrado construído na década de 40. Ele está sendo modernizado por dentro, preservando o máximo possível das características originais, e a fachada está sendo restaurada. Nós encontramos até a planta da casa, minha avó guardou tudo. E lá nós vamos ter um estúdio para gravação de podcasts, o canal de YouTube nosso, que vai ressurgir das cinzas, também para fotografia, tanto nossa como para locação, né? Teremos uma biblioteca que vai ser disponível, uma biblioteca especializada em história de São Paulo, e um acervo criminal, né? Nós temos o maior acervo criminal da história de São Paulo guardado, né? Que isso é uma relíquia que nós adquirimos há 2 anos e meio atrás. Também vai estar disponível para pesquisa nessa biblioteca. Nós teremos 2 salas de aula, né? O estúdio ele se converte em sala de aula, e teremos uma outra sala de aula que é a principal, que também será para ministrar workshops. Teremos também uma cozinha, não é uma cozinha industrial, é uma cozinha laboratório, digamos assim, onde o foco, né, para repor cozinha, por quê? Porque lá nós vamos ter aulas dedicadas na história da culinária paulista, porque muita Show. coisa da culinária paulista está desaparecendo. E a Sim. minha esposa, que é da área era de uma área de completamente diferente, ainda é, né, da área de informática, ela trabalha em uma das maiores empresas de informática do mundo. Ela se apaixonou pela história da culinária de São Paulo há uns anos atrás e resolveu ir a fundo. Aí foi fazer outra faculdade, fez gastronomia, agora está fazendo pós-graduação em gastronomia, montou um acervo de livros raros da história da gastronomia paulista e brasileira, e tudo isso vai estar à disposição lá, inclusive com aulas sobre a culinária paulista de 100 anos, 200 anos, tudo Caramba. nós vamos resgatar. E vai Ah, ser aberto para todo mundo. Estou vendo alguém perguntando se vai ter visitação para a escola. Sim, é pequeno, terá que ser grupo pequeno, não é um instituto pequeno. grande, né? Não é um instituto tal cultural, né? Nós estamos começando, mas vai estar disponível para escolas, para quem quiser ir pesquisar. Se você é advogado, por exemplo, quer conhecer a história criminal de São Paulo, né? Nós temos o acervo de todos os principais crimes da história de São Paulo. Isso tudo vai estar disponível. Nós temos livros de história de São Paulo que são raríssimos, né? Os bons livros de história de São Paulo não são editados mais há mais de 50 anos. Nós vamos ter esses livros à disposição. Num segundo passo, nós vamos estar abrindo uma editora. Essa editora vai ser focada em livros de história de São Paulo que já não são mais editados, porque as editoras não têm interesse em fazer esses livros, porque Uma pena. Pena. o público é restrito, mas é um público fiel. Mas eles não entendem que esse público consome. Nós vamos mostrar que esse público consome. E esses livros vão voltar à venda no futuro próximo. Inclusive, eu tenho um objetivo de que esses livros sejam vendidos a um preço baixo, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, né, que hoje está muito restrita. Sim, sim. Seria bacana também que esses livros estivessem disponíveis nas escolas municipais, né, nas escolas públicas da cidade. Eu acho que seria um acesso que o aluno, uma curiosidade para os alunos que ia ser muito, muito representativo, né? Para a Sim, formação da identidade.
né, da Hoje nós temos um valorização. problema, nós temos, acho que, desculpa, eu dei uma parada aqui. Não, Hoje nós temos um problema que os livros que são feitos de história acabam sendo vendidos a preço muito alto. Por quê? Ou eles saem por lei de fomento, como Lei Rouanet, Lei Mendonça, e tem um acesso limitado, porque a tiragem é pequena, ou então eles são feitos em edições luxuosas e acabam custando. Tem um livro aí sobre a Princesa Isabel que é importantíssimo para as pessoas terem acesso, mas ele custa R$ 180. sim, Então, não é um quem preço vai muito ter alto. acesso a história não só de São Paulo, do Brasil, a cultura, a um preço desse. Então, quando nós abrimos o próximo estágio, que é o da editora, a ideia é que esses livros sejam vendidos a preços acessíveis. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Primeiro vamos abrir o instituto, né? Sim, sim, não, eu estou ansioso para poder estar com o Instituto aberto. Acho que eu vou ser um dos primeiros a lá estar batendo na porta, frequentando, porque sou apaixonado pela história da nossa cidade. E, Douglas, você falou bastante, a gente tem falado bastante aqui desde o começo da live sobre história, cultura, patrimônio, memória. Como que você enxerga a conexão passado e futuro de uma cidade como a nossa, que se transforma todos os dias, né, que muda todos os dias? Qual a importância de a gente observar o passado da cidade, valorizar esse passado, conhecer, para que a gente possa construir uma cidade melhor no futuro? Você, como historiador, como jornalista, que tem dedicado trabalho muito focado na nossa cidade, como que você enxerga essa relação? Olha, eu, com experiência de outros países que nós já fomos observar como é que está essa história, né? Eu acho que São Paulo está num momento em que precisa rever a sua identidade em relação à memória. Porque a nossa dedicação à memória, tirando os abnegados, pessoas que lutam aí, que têm acervos particulares e que brigam para manter a coisa funcionando, Você é um a, deles, você é um deles. tem pessoas com um acervo até maior. São pessoas que não têm qualquer apoio público, né? E o poder público não se interessa. Tá? Eu já recebi doações de acervo fotográfico de casas de São Paulo, por exemplo, um grande engenheiro, que isso aí vai estar disponível lá para consulta, ele doou todo o acervo do pai dele, que o pai dele era construtor das casas do Jardim América e Jardim Europa. Todas as casas que o pai dele construiu, ele fotografava as fachadas e guardava. Né? Ele Olha quis só, doar para a prefeitura. material. Ele procurou Secretaria do Planejamento, Secretaria da Cultura, aí lá ele foi na Casa da Imagem, Solar da Marquesa, ninguém deu bola para o acervo do rapaz. Um acervo importantíssimo. Ele doou para quem? Doou para... Isso tudo vai estar disponível. Eu pretendo que seja uma das primeiras exposições, nós vamos ter uma área para exposição lá, sejam as fotos dessa pessoa, porque na época eu tinha 3 anos de São Paulo Antiga, e ele apostou, né, confiou no nosso trabalho e doou esse material. Você fala de Pirituba, né? Não sei se você conheceu, mas aí tinha o Clube do Tiro ao Pombo. Era bem famoso. Vou falar, Todo vou o falar acervo do bastante. clube está comigo. Nós adquirimos esse acervo, que conta toda a história, e foi uma caixa enorme de fotografias, e todo esse acervo vai estar digitalizado, disponível para consulta também lá no São Paulo Antiga. E uma das salas do nosso instituto, as poltronas, são as antigas poltronas da sede do Clube do Tiro ao Pombo, lá em Pirituba, que nós também adquirimos para preservar pelo menos um pedacinho físico Sim, do Clube do Tiro. É sim. estranho falar do Clube do Tiro hoje em dia, né? Porque hoje, Claro, hoje é muito mas bom. antigamente era uma atividade bastante praticada em São Paulo. E o clube acabou, né? A prefeitura fechou, igual fez com o Clube Tietê, e o acervo ia desaparecer. Não tinha ninguém interessado em comprar. Fiquei sabendo, fiz um aperto e fomos lá buscar. Show. E essa preservação, quando você olha para uma cidade de 466 anos, a importância de São Paulo, eu acho que é aquilo que a gente estava debatendo, né? Você revisitar a história, entender a formação da cidade, você consegue projetar futuros, projetar maneiras de você administrar a gestão e o futuro da cidade, porque você vai traçando até paralelos, né? Você teve o caso agora, tem esse caso, essa grande crise da pandemia, da Covid-19, e a gente teve em São Paulo, no mundo, né, em 1918, a gripe espanhola.
E a cidade enfrentou esse desafio, né? Não é claro que você tinha uma outra vivência, outra tecnologia, era outra vida naquela época, né? Mas se você traçar um paralelo de uma pandemia como aquela com a pandemia de hoje, você vê que as pessoas na rua usando máscara, é, tomando cuidado com a higiene das mãos, e teve até uma curiosidade, né, que você colocou na página, que faltou máquina de escrever, né? Aqui faltou álcool em gel, né? Faltou álcool em gel, tá faltando máscara. Mas nessa época, em 1918, faltou máquina de escrever. O que aconteceu? O Brasil ainda não produzia máquina de escrever, né? Elas vinham importadas basicamente da Itália e dos Estados Unidos, né? E por isso acabou ficando retido as máquinas de escrever no Porto de Santos, porque não podia sair de lá, porque não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Né? Hoje a gente sabe quantas horas dura o vírus, né? Num objeto de metal, num Sim, objeto de sim. plástico. Na época não tinha esse conhecimento. Então ficou tudo retido no Porto. A única coisa que entrava e saía do porto era café, e as máquinas de escrever ficaram lá. Não só as máquinas, como os insumos. Então começou a faltar tinta, começou a faltar peça de manutenção, os bastonetes que você tecla, tudo, Uhum. começou a faltar. E máquinas de escrever começaram a faltar. Se quebrasse a sua máquina no escritório, você não tinha nem peça, nem máquina nova. Cara. E foi marcante isso, porque assim que reabriu o Porto de Santos para alfândega, né, a Uhum. primeira leva de produtos que veio para Grande São Paulo não foi comida, não foi medicamento, foi máquina de escrever. A gente até colocou a foto lá da caravana, né, de carroças, né, trazendo, acho que foi para Casa Lebre, eu não lembro qual foi, está lá escrito, que trouxe aquela primeira leva de máquinas de escrever para atender o mercado. E tem até a foto lá já escrito as cidades onde iam, interior de São Paulo, as máquinas de escrever, porque foi uma crise isso, né? E da minha família teve a primeira esposa do meu avô materno morreu da gripe espanhola, em 1918, 1918. 18, né? Que foi em agosto de 18 que começou o surto, né? Agosto. Foi um surto curto e grosso. Certo? Foi bem rápido e marcante, né? E devastador na cidade. Nós tivemos E, um outro surto perigoso também aqui, que foi abafado no regime militar, que foi o surto de meningite, né? Foi bem. sim, A gente tem aquele furinho aqui que a gente foi vacinado meio na marra, né? Porque sim, eu nasci no ano do surto, 1974. caramba. Ô Douglas, e como que como que a cidade enfrentou a gripe espanhola em 18? Como que você, dentro dos estudos que você tem feito, como que foi o enfrentamento da cidade? O que que mudou de rotina na cidade? Que você pode até fazer um paralelo do que está acontecendo hoje aqui em São Paulo. Bom, um paralelo, o primeiro que eu faço foi das pessoas ficarem em casa. Também houve isso naquela época, porque não tinha um tratamento bem definido, né? Não Uhum, se sabia direito como você poderia se recuperar, e a taxa de recuperação era baixíssima, ao contrário de hoje, né? Até porque uhum, o saneamento era inferior, tudo, né? sim, E as pessoas tinham que ficar em casa, porque você pegava muito fácil. Só que mesmo em casa você pegava, porque não havia não havia álcool em gel, uhum, e não havia máscaras. O acesso às coisas da época eram muito mais difíceis. Hoje você tropeça e você cai numa farmácia. Às vezes tem duas, uma na frente da outra. uhum, Antigamente não. Você tinha uma farmácia no bairro e ela funcionava em horários determinados. Até os anos 80 tinha isso. Qual é a farmácia de plantão no domingo, né? Você imagina isso há 100 anos atrás, né? sim, E isso obrigou a cidade a repensar muito de seus planejamentos, principalmente na área de saneamento. São Paulo era uma cidade suja, não dá para a gente mentir, porque não tinha esgoto em São Paulo. Né? O grande boom de esgotos em São Paulo é na década de 40. Então, você imagina como era muito fácil você contrair não só a gripe espanhola, como qualquer outra doença, né? Porque não tinha muito acesso a saneamento básico, né? Também era muito difícil você enterrar as pessoas, né? Porque os cemitérios eram poucos e eram longe, né? Então, se você tivesse que fazer um sepultamento no cemitério do Brás, que é o que a gente chama de quarta parada, é, era uma logística bastante complicada. Se você morasse, por exemplo, no outro lado da cidade, você acabava não sendo sepultado. E por isso, na época, houveram muitos sepultamentos em bairro, né? Eu descobri recentemente que houve um sepultamento na Rua da Moca,
houve um cemitério provisório. Eu ainda não posso dizer o lugar certinho, porque a pesquisa está em andamento, mas tudo indica que as pessoas não foram retiradas de lá. Elas parecem que ainda estão lá, porque elas morreram e não dava para levar até o cemitério mais perto, que era do Brás, porque as pessoas tinham risco de contaminação, e abriram valas no bairro. E eles foram enterrados ali. Isso se repetiria em 1924. Não por uma doença, mas por um bombardeio, né? A cidade estava sendo bombardeada, ninguém queria atravessar a cidade para fazer velório, fazer enterro, então enterrava-se no bairro. São coisas que a cidade esquece, mas que elas continuam por aí. Sim, e esquece porque você falou do saneamento básico, na época era extremamente precário, claro, né? Não só em São Paulo, mas como no resto do Brasil e no mundo. Mas hoje você tem, em São Paulo, 3 milhões de pessoas sem acesso a esgoto, sem acesso a saneamento básico, né? Isso fazendo um paralelo com o século XIX, século XX, né? Você tem regiões de São Paulo ainda, infelizmente, que ainda estão no século XX, século XIX. Para você ver como que a história ela avança, né? O desenvolvimento avança para uma região e para outras regiões, às vezes para e não avança. Isso ainda em São Paulo é a grande discrepância, né? É o grande problema que nós temos, né? Esse excesso de desigualdade, essa entre regiões, entre você tem de um lado da ponte do Rio Tietê um bairro de uma forma, do outro lado você tem um outro bairro com outra característica, com outro IDH. Enfim, são características que a história pode nos mostrar o porquê disso, né? Faz parte da formação da nossa cidade, da maneira que ela foi formada, da grande expansão industrial, da época cafeeira que houve, né? E que expandiu demais e que não houve esse planejamento, né? Que hoje fala-se de planejamento, antigamente não falava disso, né? Falava de planejamento urbano, né? Aqui em São Paulo, no Brasil. Eu costumo dizer que São Paulo é a cidade dos penduricalhos, porque ela foi crescendo em penduricalhos. Era uma cidade muito pequena, até mais ou menos 1840. Era um caminho de passagem para cidades mais importantes na época, como Sorocaba e Campinas. E, de repente, por causa do café, ela se tornou meio do caminho. E aí ela começou a se desenvolver. A nossa elite não teve, no início, um preparo de pensar, vamos criar uma identidade paulistana. A identidade paulistana do começo do século XX é uma identidade europeia, porque eles têm um conceito europeizado de fazer uma cidade aos moldes de Paris, aos moldes de Londres, e não ficou nem Londres, nem Paris e nem São Paulo, né? A grande identidade paulistana ela surge para valer com o modernismo, na década de 30, quando começam a surgir arquitetos formados para São Paulo, né? Desde o Prestes Maia em diante. Aí São Paulo começa a ter uma identidade genuinamente local. Mas mesmo assim, essa cidade quase toda já foi demolida. Nós temos uma cidade moderna sendo construída de novo. E é uma cidade fênix, né? Que vive renascendo das cinzas. Não porque foi destruída por um Godzilla ou por um terremoto, um fenômeno natural, mas porque o próprio paulistano não tem essa fixação pelo patrimônio da cidade e acaba deixando que a cidade seja demolida. Hoje mesmo, para esse nosso bate-papo aqui, eu postei hoje é quinta, a gente costuma postar o TBT, né, que a gente fala, eu postei uma foto do pátio do colégio na década de 30, que chamava Largo do Palácio. Quem não conhece fica chocado, porque vê um palácio no lugar do pátio do colégio. Cadê o pátio? Ele não existia. Ele foi derrubado, né, em 1890, porque ele estava caindo de podre, né? E aí construíram um palácio do governo, bem modesto, ficou ali até 38, depois foi para o Campos Elíseos, ali virou Secretaria de Educação, e aí, na década de 40, a gente derrubou o lugar onde São Paulo foi fundada. Aí que eles tomaram consciência. Só que ao invés de eles preservar essa memória de uma outra forma, não, vamos derrubar o outro palácio e fazer de novo o pátio do colégio. Então você vê que a cidade, né, vai sendo derrubada e reconstruída muitas vezes, né? E hoje nós temos o pátio do colégio, que todo mundo pensa que tem 500 anos quase, na verdade tem 50 anos, né? Sim, é uma réplica do que foi, né? É uma réplica muito bem feita, mas não é o original, né? Só tem uma parede original lá que fica dentro de um vidro, né, para as pessoas conhecerem. E o palácio do governo desapareceu.
né? Inclusive, o Pátio do Colégio é um espaço da cidade que eu gosto muito, né? É É, um espaço que não só porque lá onde nasceu São Paulo, né? Mas você tem lá um monumento, o monumento Marco da Paz, que faz parte da minha história de vida, do que é Luigi, né? do Luigi, com apoio da Associação Comercial de São Paulo. É um patrimônio, é um monumento que carrega a paz, né? Que foi criado pelo Luigi, que é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que era criança na época. Ele sobreviveu, emigrou para o Brasil, para a Argentina, depois para o Brasil, e sempre quis criar um monumento que simbolizasse a paz, né, entre os povos. E aí, no pátio do colégio, é que ele foi lançado, depois de muitos anos, ele já com 60 anos de idade, é que ele teve a visão, né, do que seria esse monumento que ele tanto queria. Quando colocaram lá o sino da igreja do pátio do colégio, que tinha sido roubado, ele conseguiu que doasse um novo sino. Aí o arco da igreja, o arco lá do pátio do colégio, e o sino e o sol batendo, deu a ideia para ele, assim, um insight, que aí ele desenhou na mão mesmo ali o Marco da Paz, que aí foi fundado em 2000, né, lá no pátio do colégio. Todo mundo lá tem um sino, toca, né, simbolizando a paz, e hoje está em todos os continentes. É um monumento que está É na na China, até na China. O único monumento que não é nacional chinês, na China. E é um monumento brasileiro, é um monumento que nasceu no pátio do colégio, que nasceu em São Paulo. Então, essas curiosidades é fantástico, né? não, e o Luigi é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa, foi a segunda pessoa que eu conheci na associação comercial. A primeira pessoa que eu conheci lá foi uma pessoa que tem muito carinho, mas não está mais entre nós, que era um senhor chamado Viviano Ferrantini. Ele fala E dele. era uma pessoa que o São Paulo Antiga não era nada. Nós estávamos em 2009, 2010, eu dei uma palestra lá na associação comercial, e veio ele e o Francisco Gianlucaro, e os dois me abraçaram e me deram todo o apoio que a associação podia dar naquele momento, eles me deram. E o Ferrantini doou todas as fotos do pai dele, que o pai dele foi engenheiro na construção do edifício Martinelli. Olha, Essas fotos vão estar lá no Instituto. Eu sempre lembro dele. Quando ele faleceu, eu estava fora do Brasil com a minha esposa de férias, fiquei muito sentido, foi em 2012, porque foi uma pessoa que podia ter me ignorado na época, porque eu estava começando ainda, era um projeto que eu não sabia se era blog, se era site, se ia ser algo mais sério. E estava ele, procurando uma identidade ainda, né? ele me deu todo apoio e foi muito carinhoso na época comigo. Tenho muita lembrança dele. E o Luigi é outra pessoa ótima também, o Gianlucaro. O pessoal da associação comercial é incrível. Sim, o Luigi, ele passava em frente os sinos da igreja sempre tocam no horário específico, né? O meio-dia, 18 horas. E a sede da Associação Comercial, que também é um prédio histórico, é na Rua Boa Vista, quase em frente ao pátio do colégio. E ele, todo dia ele pensava, por que o sino da igreja não toca, né? Por que o sino do pátio do colégio, da igreja, da capela, não toca? Aí ele foi perguntar para o padre por que não tocava. Ele falou, olha, roubaram o sino faz mais de 10 anos. E aí isso tocou ele foi procurou quem doasse, um empresário que doasse um novo sino para o pátio do colégio. E na instalação é que ele teve esse site aí do monumento, do arco com o sino, simbolizando a paz. E aí você fica ainda mais admirado que é um monumento que nasceu onde nasceu São Paulo e hoje está espalhado pelo mundo, né? É uma Sim, curiosidade tem, do nosso jeito paulistano de ser, né? tem no Uruguai, do Uruguai eu vi, ele fica lá na. Como é que chama? Esqueci aquela cidade turística lá. Eu viajei com minha esposa uma vez. Punta, É, Punta del Este. nós fomos fazer um bate-volta lá, porque a gente estava em Montevidéu, e eu lembro que a gente passou numa farmácia lá e olhamos assim, falou, o Marco da Paz lá. Né? Então é legal ver isso, né? Porque é um monumento brasileiro que está em outros Sim, lugares. Né? sim, Com e uma nasceu, mensagem né? importantíssima. Uma mensagem de união dos povos, né? Uma mensagem de paz de alguém que sobreviveu à Segunda Guerra, que viu o pai indo para a guerra e conseguiu sobreviver, e veio para o Brasil, veio para São Paulo, como muitos e muitos imigrantes que construíram a nossa cidade, imigrantes e migrantes também, que construíram a nossa cidade, né? Para mim, que faço parte da associação, que sou amigo dele, é um motivo de muito orgulho. É Mas, verdade. Douglas,
A gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo, né? Se a gente pudesse ficar conversando com você aqui a noite toda, né? Mas a live, depois de 1 hora, ela encerra. Mas tem que É, abrir outra. Eu queria que você dissesse para mim, do seu conhecimento sobre a história da nossa cidade, qual seria a maior curiosidade, você diria, a maior peculiaridade da nossa cidade? Desde a sua formação, desde o seu nascimento até hoje, qual é a maior curiosidade que você já observou, de algum fato histórico aí bem curioso? E também, qual é o principal momento histórico que você enxerga na nossa cidade? Esses 466 anos, que momento que mais chama a sua atenção? tá. Olha, curioso da cidade, eu não diria curioso, mas eu diria que tem um monumento que eu tenho muita admiração, eu adoro esse monumento. Há anos atrás eu comprei uma briga com a prefeitura, era da gestão do Kassab, nós conseguimos pôr na cabeça do Kassab de que precisava restaurar o monumento, não havia nada que a gente pudesse fazer além de pressionar, e foi uma pressão pequena, até ele logo entendeu, e é um monumento que eu tenho muito respeito, que é a Fonte Monumental. Ela fica na Praça Júlio Mesquita, no centro de São Paulo, e ela uma estátua, né? Um conjunto escultórico muito grande, mas que é muito relevante para a cidade por vários motivos. Primeiro, por ter sido a primeira escultura feita por uma mulher na cidade de São Paulo, né? Que é a de Colina Vaz. E segundo, por ser o primeiro, e acho que é o único monumento, na verdade, Art Nouveau em área pública da cidade. Nós temos Art Nouveau em cemitérios de São Paulo, mas nas ruas é só aquele. Então, e é uma história muito bonita, que o monumento representa a fábula de Ulisses, né? Ele sendo capturado pelas sereias. É uma escultura maravilhosa, né? Acho que só Flávio de Carvalho, na história de São Paulo, não gostava do monumento, que ele escrevia isso nos livros, nos jornais da época. Mas fora ele, é um monumento belíssimo, então é algo que eu tenho muito carinho. E ter visto aquilo restaurado, né, foi algo que me trouxe muita satisfação. A outra coisa que você me perguntou foi um lugar... Qual o momento histórico que você acha mais relevante da cidade? Para mim, o momento histórico mais relevante para a cidade foi também seu momento mais delicado. Muita gente vai falar de 1932. Não, eu vou falar de 1924, quando ocorreu a Revolução Esquecida. Quando a gente pensa em guerra e pensa em Brasil, a gente lembra da Guerra do Paraguai. Mas a Guerra do Paraguai foi lá, não foi aqui. E quando a gente lembra da Revolução mais famosa, que é 1932, a gente pensa que São Paulo foi bombardeada, mas isso não ocorreu. A elite de São Paulo fugiu da cidade com medo de bombardeio, mas não teve bombardeio. A cidade de São Paulo viveu tempos de tranquilidade. Tensos, mas tranquilos. Por outro lado, em 1924, a cidade foi arrasada por bombas. E pouca gente sabe disso, né? Porque foram poucos dias de combate, mas foram devastadores para a cidade. Então, para mim, é o momento mais importante da cidade, porque foi quando a cidade foi colocada à prova, para valer, como nunca foi em sua história. Nós tivemos na Praça Campos de Bagatelle as tropas leais ao governo federal instalando uma série de canhões apontando para a região central da cidade, e bairros como Cambuci, Ipiranga, Moca foram arrasados por bombas. E essa revolução foi tão forte que até hoje você encontra marcas dessa revolução em alguns pontos de São Paulo. Que é uma curiosidade que pouca gente sabe. Se você for na igreja de Santa Ifigênia e olhar para a fachada, você vai ver que vários pontinhos existem naquela fachada. São marcas de bala, de fuzis, da troca de tiros entre as tropas do governo e as tropas rebeldes em São Paulo. Se você for na igreja ali, Sagrado Coração de Jesus, ali no Campos Elíseos, você vai ver na grade marcas de bala também. E se você pesquisar na internet, você vê onde é o Extra Moca, que era o Cotonifício Crespi, totalmente arrasado por balas de canhões, a igreja do Glicério, a igreja do Cambuci. Então foi um período onde São Paulo recebeu uma saraivada de balas, de canhões.
né? E pouca gente conhece essa história. As pessoas pensam que São Paulo sempre foi tranquila. E não foi. Foi Não, uma época que morreu muita gente e pouca gente conhece. Por isso que ela levou esse nome de A Revolução Esquecida. Porque a gente sim, lembra de 32 e esquece de 24, quando São Paulo foi realmente, falando de uma forma bem popular, detonado. detonada. 32 realmente é mais famosa e mais comemorada, né, pelo nosso estado. E foi realmente impactante, mas a de 24 realmente pouca gente conhece. Eu mesmo admito que tenho pouco conhecimento sobre como ela foi representativa para a cidade, como você contou agora, né? São revoluções distintas. 24 é uma revolução que São Paulo entrou de gaiato. Né? Simplesmente os Sim, sim. revoltosos estavam aqui. Uhum. 32 mexe com o orgulho do paulista. Por isso que ela é mais lembrada. Foi Lembrado. quando São Paulo entrou em armas para lutar por um ideal, que é a Constituição. Né? E Sim, forçou Getúlio Vargas a adotar a Constituição. Então, são motivos diferentes. Né? é um tipo Mas diferente. 4 é muito marcante porque teve muito morto na cidade de São Paulo. A cidade mal tinha se recuperado da gripe espanhola e aí começou a ser bombardeada. Douglas, olha, quero agradecer muito. Eu queria ficar mais tempo aqui, como eu disse, com você, conversando. Eu acho que o tema nosso, São Paulo Antiga Memória, como ponte para o futuro, vem muito a calhar nesse momento que a gente está passando, né? De avaliações e de reflexões sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o mundo, né? E ver o quanto a história ela pode nos ensinar, quanto a história da nossa cidade pode nos ensinar e nos dar exemplos, até de como agir em momentos como esse, né? E valorizar isso, não só o cidadão precisa valorizar mais, o paulistano precisa valorizar mais, enxergar a sua história, ter curiosidade pela sua história, pela formação, pelas formações também a contribuição dos migrantes na formação de São Paulo. Não só o cidadão precisa olhar isso como algo fundamental, mas também o poder público, né? Sem dúvida. Uma história que não é valorizada pelo cidadão e nem pelo poder público, a história de uma cidade que não é valorizada por ambos, não é uma cidade que é bem cuidada, né? Porque você não Exato. cuida da sua história, não cuida do seu passado, não conhece o seu passado, não tem amor pelo seu passado, você não valoriza o presente, não valoriza a infraestrutura da cidade, não valoriza, não cuida da cidade como cidadão e também como poder público, como administrador público. E Exatamente. eu acho que até teve um comentário aqui do André Matarazzo, Eu falando vi. muito que faz parte da história da nossa cidade, a família Matarazzo, né? Muito legal, impressionante como o Douglas conhece tudo. E conhece mesmo, viu? Conhece mesmo. Detalhe por detalhe. Mas, Douglas, eu quero agradecer muito pelo seu bate-papo hoje. Foi um Pedir para o grande prazer. pessoal que está assistindo, sigam a página. Muitos seguidores seus estão assistindo hoje, mas ajudem a divulgar a São Paulo Antiga, o Instituto. No site da São Paulo Antiga tem lá um campo para você acompanhar as obras do Instituto, a evolução das obras. O Instituto, como é uma organização sem fins lucrativos, depende de doações também, depende de contribuições de pessoas que estão engajadas pela causa, né? E nesse momento agora de crise generalizada, está tendo cada vez tá tendo dificuldade, mas o Douglas, como um bom lutador, como aquele cara obstinado, né, que preserva a nossa história, que luta pela nossa história, está lá lutando para que o Instituto seja inaugurado esse ano ainda e traga um equipamento de qualidade para a nossa cidade. Então sigam, acompanhem as obras, quem puder contribuir, contribua. É fundamental para a gente poder ter na nossa cidade um instituto como o São Paulo Antiga funcionando, com acervo disponível, falando de culinária até, uma coisa que eu admiro muito, até uma curiosidade aqui, um parênteses, né? Tem aquele restaurante, na verdade é um boteco que chama, né? Que fica na Rua do Boticário, O Ita. o ITA, que eu conheci por causa da sua página, que você tem lá o espaço gastronomia, e eu não conhecia, e tem quantos anos o restaurante? O Ita é desde a década de 50, com os mesmos donos, mesma família. E lá você come e o cara faz a conta faz a sua conta Ah, no mármore, né? Faz E no nós mármore. falamos
perder um restaurante no centro de São Paulo, que fica na São João, que não aguentou fechar por causa da quarentena. Me fugiu o nome agora do restaurante agora, mas um restaurante de quase 65 anos. Acho que é Pávio o nome dele. É Pávio. E era uma senhora de quase 80 anos que cuidava do restaurante, ali quase do Lago do Arocho, e não aguentou a crise da quarentena, infelizmente fechou. Aqui em Pirituba também tinha um local muito famoso chamado Garrafão. Tinha mais de 40 anos. Serviam lanches. Infelizmente também não aguentou aí esse período agora. Já vinha com alguma crise e se intensificou. Que é um momento triste na nossa cidade, quando a gente perde esses espaços de convivência que tanto fazem história, que fazem parte da nossa vida, né? Mas, Douglas, obrigado por ajudar a nossa cidade a preservar sua história, a preservar sua memória, a valorizar essa história e valorizar essa memória. E obrigado por todo o engajamento que você tem feito nesses últimos anos, desde 2009, nessa construção. E conte com a gente, conte com o movimento Vamos Juntos Sampa. Estamos juntos e quero em breve estar lá inaugurando o Instituto São Paulo Antiga, batendo palmo para você, para toda a sua equipe, para sua esposa, que tanto também te ajuda. E vamos juntos, parabéns, obrigado por fazer parte desse bate-papo hoje. Eu que agradeço. Que a gente possa voltar a conversar mais vezes, para poder falar um pouco da história da nossa cidade que a gente tanto ama. Sem dúvida. Aguardo aí a sua visita em breve. Aliás, todos que estão vendo a nossa live, que venham conhecer o Instituto. Se tudo ocorrer bem, em agosto a gente vai estar com as portas abertas, já com calendário, com atividades. Quero todos vocês estar conhecendo e desfrutando, porque nós estamos montando um instituto pro paulistano, pro brasileiro em geral, especialmente pro paulistano, para que tenham mais acesso à cultura. Agradeço novamente a sua live, Léo, foi ótima. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço a todos que estão aqui assistindo a gente, eu agradeço ao nosso querido parceiro André Matarazzo, que assistiu, que está comentando aqui, nosso querido amigo, meu professor aí de política, né, que todos nós somos, um pouco políticos, e agradecer a presença e gente, vamos juntos construir a cidade que nós queremos. E construir a cidade é também valorizar o seu passado e divulgar o seu passado. Um forte abraço, Douglas, e vamos juntos, sempre. Até a próxima, pessoal. Boa noite, bom feriado, bom fim de semana para você. Fiquem em casa. E fique em casa, pelo amor de Deus. Um abraço. Um abraço, Douglas, obrigado, viu? Tchau.